Nós temos a pergunta da nossa irmã Eugênia. Ela fala sobre a ceia. Quando é que uma pessoa sente-se imprópria para tomar a ceia por algum acontecimento que eu eventualmente no qual tenha errado, e o que fazer para tomar a ceia? A Bíblia diz, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Está no livro de 1 Coríntios 11, 28. Examinar-se a si mesmo, reconhecer onde caiu, onde se deu o erro, e pedir, então, perdão a Deus. Se é o caso de erro contra o irmão, então deve proceder como diz Mateus 18 e versículo 15, quando Jesus ensinou que a pessoa, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então conversa com a pessoa que eventualmente tenha tido algum problema, se acertem, e aí a pessoa pode participar da ceia. Então, repetindo, examine-se a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Examinando-se, vendo que há problema de algum pecado contra Deus, peça perdão a Deus. Se for contra seu irmão, busque conciliação com ele e em seguida participe da ceia. Ainda a irmã pergunta: quero saber a origem da vigília. Vigília é um ato de adoração a Deus quando nós nos sentimos necessitados de mais força espiritual. Por isso que Jesus disse em Mateus 26, 41 aos discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ela pergunta mais: qual a necessidade de fazer vigília? Exatamente o que disse Jesus: vigiai e orai para que não caiais em tentação. Para evitar uma tentação, momento difícil, nós oramos e vigiamos. Quantas horas deve ser feita a vigília? A vigília deve partir de uma espontaneidade, ou se não, se fazemos parte de uma igreja, seguir a orientação que a igreja traça para esta vigília. Por exemplo, nós vamos fazer uma mini vigília que começa às 8 e termina às 10. São 2 horas, mas você pode fazer uma vigília que vá a noite inteira. Como deve ser feita a vigília? Geralmente a vigília é um horário em que vizinhos estão dormindo, deve haver uma oração controlada, ou seja, não deve haver gritaria, instrumentos musicais muito altos, microfone também muito alto, de modo que a vizinhança não possa dormir. Isso traz um problema seríssimo para a igreja, porque cria uma inimizade com os vizinhos e não conseguimos fazer nada e nem ganhar essas pessoas para Cristo. Então, uma vigília não deve trazer motivo de preocupação para a igreja no que concerne a sua amizade, a boa convivência que devemos ter com os nossos vizinhos. Devemos testemunhar na vigília? Geralmente as vigílias prolongadas sempre há um intervalo quando as pessoas se levantam, que estão orando de joelhos, e sentam-se, e naquela oportunidade de um descanso físico, há oportunidade para dar um testemunho de vida, contar uma bênção que recebeu, que seja para edificação dos demais presentes. Não contar um caos, contar alguma coisa que não tenha nada que traga de bem para os ouvintes. Ocorrências que se dão em nossa vida que não trazem edificação, não é testemunho. Testemunho é quando você recebe uma bênção. Pergunta: como deve a igreja receber os irmãos? Para receber pessoas como membros da igreja, nós recebemos por batismo nas águas, depois de uma orientação bíblica dessas pessoas que aceitam Jesus. Nós também podemos receber por aclamação depois de um período de observação da própria pessoa.
essa pessoa pode ser recebida com aclamação. E por que tem poucos colaboradores? Jesus orou por mais colaboradores. A seara é grande, os obreiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que mande obreiros para a sua seara.